já tinha se passado 3 dias que o Senhor tinha morrido, e ele já havia prometido que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas esses discípulos estavam caminhando e Jesus entrou no meio da conversa e eles não perceberam que era Jesus, né, no caminho. No caminho para a aldeia, né? E estava ali andando e falando entre si, mas não reconheceram que era Jesus que estava com ele no caminho, esses discípulos. Muitas vezes, até nos nossos dias, né? Nós falamos de Jesus, nós lemos a palavra do Senhor, mas muitas vezes não sentimos a verdadeira presença do Senhor. Não percebemos que Ele está tão perto, né? Porque sim, nós cremos num Deus invisível, mas real. Mas podemos tocá-lo pela nossa fé, né? Podemos tocar, podemos sentir. E esses 2 discípulos só perceberam que era Jesus quando Jesus repartiu o pão, né? Ali na sua casa. E muitas vezes nós caminhamos e não percebemos que o Senhor está sempre ao nosso lado. Ele está sempre perto de nós. E aí o Senhor, Ele está dizendo, né? O que queres que eu te faça? Que na palavra do Senhor também diz isso. O Senhor dizendo, o que queres que eu te faça? O Senhor está pedindo, nós às vezes, né, perdemos o contato com Deus, né? Às vezes por tanta coisa nessa vida, é trabalhar, é estudar, é ver o filho, é ver a filha, é tantas coisas, nós esquecemos que existe um Deus que também quer a nossa atenção, também quer que nós falamos com Ele. Nós necessitamos de conversar com Deus, conversar com Jesus. E o Senhor, Ele está dizendo, né, sempre na sua palavra, que nós devemos, né, orar. Orar é falar com Deus, conversar com Deus, saber que Ele é bom, né? O Senhor diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Preste bem atenção, porque é para nós, para mim e para você, essa palavra. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, homem, que pedindo um pão, seu filho não dará uma pedra? Então o Senhor está dizendo que nós devemos pedir, dar-se-vos-á. Devemos conversar com Deus. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, ali ia caminhando, e eles não deram falta de que Jesus estava com ele, né? Às vezes a gente passa por despercebido por isso, mas vamos buscar ao Senhor. O profeta Isaías está sempre falando, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Nosso Deus é invisível, mas Ele é real. Quando nós sentimos aquela alegria, algo no nosso coração, é a presença de Deus. Até mesmo a vontade de chorar com alegria é a presença do Senhor. Que o Senhor venha manifestar a tua presença cada dia, né? Na sua vida, no seu andar, no seu falar, no seu agir, né? Porque a verdade a porta é estreita, mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao céu se não for por Jesus. Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E muitas pessoas às vezes nem acreditaram que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele se faz presente em nosso meio. Ele já não está mais na cruz. Ele ressuscitou
está no meio de nós, operando milagres e maravilhas, né? Então, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nos conta a ascensão de Jesus, né? E aí ele diz assim, ó, até o dia em que fui recebido em cima, pois ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus ele ainda ficou aqui na terra ainda mais 40 dias, depois da sua ressurreição, depois que ele morreu por nós e ressuscitou, ele ficou 40 dias. E estando ele, determinou-lhes que não assentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Aí diz assim a palavra de Deus. Jesus, né, falando para eles: mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? E aqui diz: e eis que testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então não há limite para Deus. Deus, eu como costumo dizer, nem como todos sabem, conforme está na palavra, Deus, ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E quando dizia isso, vendo, ele foi elevado às alturas, numa nuvem, sendo ocultado aos seus olhos. São todos os olhos viram quando o Senhor foi assunto aos céus. Estando os olhos fitos enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu foste ir. Então ele vai voltar para buscar-nos, né? Seremos arrebatados com o Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele primeiro vai ressuscitar os mortos, depois nós, né, que se estivermos vivos, seremos também arrebatados com o Senhor. Então, meus irmãos, a presença do Senhor na nossa vida, nos nossos dias, é muito importante, porque o diabo, né, como o irmão está falando ali, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele disse aqui na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o nosso pastor, né? Quantas pessoas não falam Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Então, que se posiciona como ovelha do Senhor, nós possamos nos posicionar como ovelha do Senhor, obediente à sua palavra, ouvidos, atentos ao que Deus tem para nos falar, conforme a sua lei, conforme o seu coração, que nós possamos estar seguindo a Jesus em todos os nossos atos, né? Na nossa vida, porque a nossa vida é assim, né? Ou nós nos entregamos totalmente ao Senhor, ou nós, né? Aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 7 mesmo, nos fala da porta estreita e a porta larga. Nós sabemos que a porta estreita é o caminho que nos leva ao céu. No céu não vai ser de qualquer jeito. Não basta você pronunciar a palavra Jesus e você será salvo. Tem que haver uma renúncia. Tem que haver um estreitamento, né? Até mesmo de pensamentos, porque o pensamento ruim gera o pecado, né? Por muito pensar, a gente acaba pecando.
E a porta estreita é o caminho que leva ao céu. E a porta larga é a porta que conduz o homem ao inferno, à perdição. Então, diz aqui a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É lógico, mais fácil entrar pela porta larga do que pela estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que Deus nesta noite nos conceda uma porção do Teu Santo Espírito e que nós possamos entrar pela porta estreita, que os nossos pensamentos, as nossas condutas sejam de acordo com o Senhor, com a vinda do Senhor, porque breve Ele virá, né? Então, nós anunciamos a volta de Jesus enquanto, né, nós podemos falar do grande amor de Deus e saber que Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa salvação, né? Então, a nossa salvação, nós temos que viver uma vida constante com Deus, e a palavra de Deus está sempre no nosso coração, porque nós somos coagidos com palavras, com mensagens, até mensagens negativas, que nos faz sair fora da presença do Senhor. Hoje eu falei muito sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu, o qual, falando, né, sobre a palavra, nós vimos ali um povo que estavam indecisos, cocheando em dois pensamentos. E assim existem milhares de pessoas não sabem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós precisamos atentar a isso, as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Atentar a ouvir a voz de Deus através da sua palavra e saber que Ele tem poder para transformar o mais vil pecador, porque nós sabemos muito bem que as pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus. Por quê? Porque é assim que o Senhor determinou. No caminho estreito, está escrito lá no livro de com o Atos dos Apóstolos, muitas coisas nós podemos, mas nem tudo é isso. Ou seja, posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito a fazer. Nem tudo que o mundo oferece nós podemos fazer, né? Porque Deus não é Deus de confusão, né? Senão Deus de paz de todas as igrejas. Amém, irmãos? Que Deus possa nos ensinar cada dia. Agora, os que vão ficar de fora, nós lemos no livro de Hebreus, né? Aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas tem uma palavra maravilhosa, o livro de Hebreus, que nos ensina muito como sermos verdadeiro cristão, né? Como que nós devemos andar, né, nos caminhos do Senhor. Aqui está escrito, né, no livro de Hebreus, aliás, na Bíblia toda, mas aqui no livro de Hebreus tem umas passagens maravilhosas. Vemos aí a fé, né, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, aqui no capítulo 13, ele dá as exortações finais, né? Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Então, o Senhor, Ele é
nosso ajudador. Nós não devemos temer o homem, mas ter temor de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe. Já está quase na hora de orar?